Olá, sejam muito bem-vindos para mais um programa Culturando. Eu sou Rosa Familiar e você está na InforTV 106.3 FM. E hoje estou aqui com um livro, Regressas a Mim Todos os Dias, de Sérgio Lizardo. É deste livro que vamos falar, e não só, um bocadinho também do processo todo que levou a que este livro surgisse, porque muitos livros existem do Sérgio e nós vamos querer saber tudo. O Sérgio é uma pessoa que está sempre muito atenta àquilo que se passa ao seu redor e depois acabam por surgir livros muito interessantes e desta vez um livro com muitas memórias, certamente, de muita gente e quem sabe, uma sua também. Vamos falar um bocadinho com ele. Bem-vindo, Sérgio, ao Culturando. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Como é que foi essa viagem? Foi muito bem. Foi fácil chegar até aqui? Sim, é sempre fácil. E como é que tem sido este processo da escrita? Tem corrido muito bem? São muitos livros. Tem corrido bem e tem-me dado... tem-me dado muito o que fazer. Eu ia dizer que tenho tirado tempo, mas não. Depois o tempo acaba por dar alguns frutos e o tempo acaba por não ser perdido, mas tenho-me dedicado cada vez mais a esta coisa que é escrever coisas, juntar palavras. Porque no fundo nós estamos aqui com o Regresso a Mim Todos os Dias, mas quantos livros já não tenho, Sérgio? São muitos. Este é o 15º. 15º livro. Como é que surgiu a escrita na vida de Sérgio? Tudo começou quando? Tudo começou quando? Tenho que lhe dar a resposta mais parva que posso dar. Começou quando eu aprendi a juntar letras e palavras. Mas o gosto pela escrita começou, claro, que logo na primária, naquela fase em que nós começamos a fazer as redações, dão-nos um tema e dizem agora escrevam sobre isto. E era a parte que eu mais gostava da escola. Até mais do que o recreio. Porque assim eu podia estar em silêncio e podia estar no meu cantinho, que era a minha sala, na carteira, como se dizia. Depois o gosto foi crescendo à boleia da leitura, porque a escrita aprende-se lendo, não é? É o que se costuma dizer, mas é uma verdade. E à medida que eu ia lendo, ia crescendo mais a minha vontade de escrever também coisas minhas. Até o ponto em que eu acabei por quase escrever tanto como ler. Quando é que surgiu o primeiro escrito que esteja assim na memória, mais relevante? Com que idade? Antes dos livros até. Antes dos livros até, sim. Pronto, tenho que contar esta história que é... Mas há pessoas que certamente não a ouviram ainda, mas... Aliás, falo disso no livro. Mas a primeira escrita mais relevante foi quando eu escrevi cartas de amor em nome dos meus amigos para conquistarem as meninas que eles queriam, sendo que também me trouxe alguns dissabores, porque aconteceu também eu depois constatar que se calhar a menina era mais para mim do que para eles, não é? E depois, olha, entregava-lhes, não é? É sempre bom ter não quero com isto dizer que um amigo que escreve bem, não é? Dá-nos sempre jeito. Não quero com isto dizer que tudo o que eu escrevi era eficaz e que se conseguia sempre, acho que não, mas houve até um episódio sobre o qual eu até já escrevi, que dei como título esse texto, entreguei a Susana ao Vítor. O Vítor pediu-me uma carta para entregar a uma menina que se chamava Susana. E depois, quando eu vinha conhecer a Susana, eu não sabia que ela se chamava Susana, mas já estava debaixo de olho. E tarde demais, ela ficou a pertencer ao Vítor. Não sei se ainda pertencer entre aspas, que ninguém pertence a ninguém, como é óbvio. Mas eu não sei se depois deu-me alguma coisa ou não, mas foi uma coisa que me fez pensar um bocadinho, se calhar é melhor não escrever para os outros, escrever mais para mim. Porque vou perder, não é? E a partir daí é melhor pensar antes de oferecer alguma coisa. Sim. Alguém na família que com veia literária, alguma descendência aí familiar, aí sangue literário na guerra? Não. Pessoas da família que tenham escrito livros, de certeza absoluta que não. O meu pai sempre me disse que na tropa escrevia umas quadras, mas o meu pai é do tempo em que os homens eram chamados para ir para uma coisa muito desagradável, que era o ultramar, e então eu depois com o tempo fui percebendo que ele escrevia coisas que eram um bocadinho pesadas
e ele diz que deitou tudo fora. Tem alguma pena que ele o tenha feito, e eu acho que de certa forma ele também tem, embora diga que não. Mas outras pessoas da família que tenham escrito, que tenham o gosto pela escrita, acho que não. O que é certo, sou uma ovelha desmalhada. O que é certo é que por volta de 2012, não é? Mais ou menos por aí, Sim. Começam a surgir os livros. Sim. Como é que, de repente, não, tenho que colocar isto? Não foi bem assim. Sério. Não foi bem assim. Eu não decidi propriamente que tinha que editar um livro. Foi pessoas que me convenceram de que eu tinha que o fazer. Por motivos vários, sobre os quais não quero falar hoje. Eu não andava muito bem, e então as pessoas achavam que o facto de eu editar um livro, porque já conheciam as coisas que eu escrevia, que me poderia ajudar. E de facto ajudou. É uma terapia? Foi como muitas terapia. Vezes. A leitura também. Sim. Mas são livros para os quais eu não tenho assim grande simpatia, porque eu acho que não estão nada bem escritos. Eu ia dizer que não estão muito bem escritos, não estão nada bem escritos. Têm muitas falhas, e há quem diga que eu não devia fazer isso, que me devia. Não, o Sérgio Lizardo tem 15 livros, tem que dizer que escreve, não falar do aspecto negativo da sua escrita, ou das coisas mais negativas da sua escrita. Não tem qualquer problema em dizer. Os 2 primeiros livros são péssimos. Não os queiram, por favor. A quem nos ouve, e pedem muitas vezes, por um amor próprio dessas pessoas, elas mesmas, não me peçam estes livros, que eles são muito maus, não valem a pena. Eu nem quero pensar neles. Acho que os últimos, a partir do terceiro, quarto... É? Sim. Mas o facto de ter sido uma terapia fez com que, de certa forma, ele fosse apenas para mim. E quando nós fazemos coisas que são para nós, é como quando nós mandamos fazer uma peça de roupa à medida. Dificilmente vai servir a mais alguém. E eu acho que é o caso. Eu acho que aquele livro foi uma coisa que eu vesti na minha alma, no meu coração, seja onde for, e não é para... Acho que não era para mais ninguém. O que é certo é que, no fundo, os livros do Sérgio são histórias da vida real. Sim. É algo que faz parte do autor, mas maioritariamente faz parte de quem está à volta do autor. Sim. Como é que é esse trabalho? Como é que se trabalha em história, depois deste caso, este livro do Regresso a Mim Todos os Dias, que é um bocadinho mais prosa, tem menos poesia. Como é que se faz este trabalho recolhendo aquilo que está à nossa volta? Respondendo, pegando nos 2 primeiros livros, os 2 primeiros livros não foram propriamente um processo de passar para o papel a observação que eu fazia, ou que me rodeava. Foi uma coisa muito minha. A partir daí eu comecei a escrever mais sobre aquilo que realmente me agradava, que era sobre as coisas que me rodeiam. Coisas que eu vejo, uma frase, uma palavra, um som, um filme, uma música, seja o que for, qualquer coisa pode explotar o que venha a ser um texto. E a escrita que eu gosto de fazer começou a partir do 3º livro. Eu agora, sinceramente, já não me recordo qual é o título. Penso que é o Poesia com Nomes de Mulher, ou Ninguém é Feliz Sozinho, é um deles. Eu comecei a colocar no papel as histórias dos outros. Muitas vezes não eram realmente as histórias dos outros, eram as histórias que eu imaginava que os outros tinham, ou então que eu gostava que os outros tivessem. A partir de uma determinada postura da pessoa, ou porque aos meus olhos era uma postura de desilusão, eu criava uma história que justificasse aquele aspecto de desilusão que a pessoa tinha, ou se era uma pessoa feliz, eu criava uma história feliz que servisse de justificação àquela alegria toda, por aí adiante. No fundo, criavas personagens através daquilo que era visível ao teu olhar. Sim. Interessante. Ainda hoje o faço. Às vezes, basta ir até à janela ou à varanda e se vir qualquer coisa de menos comum ou incomum, eu crio uma história na minha cabeça. Às vezes não dá em nada, é apenas um processo, é como se fosse... É como um atleta quando vai a um treino. Eu vou criando histórias
que servem apenas para para eu me manter, vamos utilizar a expressão, em forma, para depois quando tiver que escrever uma história mesmo. Então eu vou criando pequenas histórias que podem ser microcontos, como agora se chama, com meia dúzia de palavras, às vezes uma frase ou duas, e chega. E é um exercício de treino. Depois, as histórias, eu vou colocando mais coisas nas histórias, vou fazendo com que elas cresçam, com mais palavras, mais interações com personagens. Uma imaginação bastante criativa, e nunca surgiu a hipótese de pegar nessas histórias, a escrever uma novela, a escrever um romance, porque no fundo são mini-romances, mini-novelas, aquilo que no fundo é retratado nestes livros do Sérgio. E este, por exemplo, é um bocadinho isso. É um bocadinho. Talvez mais do que este, talvez... Eu não li todo, que eu não tive a oportunidade, mas do pouco que li do livro, são quase mini-novelas, não é? Da vida real. Mais do que este, talvez seja um dos livros anteriores, Uma Felicidade de Cada Vez. Esse é mesmo um conjunto de histórias que se entrelaçam. Costumo definir o livro assim, e porque há personagens que surgem no início e depois voltam a surgir, às vezes não como uma personagem muito evidente, mas como o narrador, porque numa parte do livro é a personagem central da história, na outra é apenas a pessoa que observa, ou é a pessoa observada, e eu gosto muito de fazer isso. Mas é interessante. Mas também faço um bocadinho aqui. Até porque o tipo de histórias, já há aqui uma que é o Tempo, que está na página 110, que é uma história um bocadinho mais longa, que eu até desafio as pessoas a adquirirem o livro e lerem com atenção este pequeno trecho do Tempo, e que de facto nós lemos e ao mesmo tempo percebemos, é um bocadinho para nós, para todos nós, para a humanidade inteira. Há aqui também essa característica de escrever para um todo, para uma sociedade. Isso é pensado pelo autor? Eu, para lhe responder, tenho que desvendar um bocadinho já deste livro. Pois. Eu não escrevo com o propósito de retratar toda a gente, nem de servir qualquer necessidade coletiva. Não tenho essa pretensão e acho que nunca vou ter. Se tiver, estou a falhar. De acordo com o pensamento que tenho hoje. Exato. Amanhã nunca se sabe. Mas este livro é um conjunto de histórias. Algumas, no início, são minhas. São coisas que eu vivi. Depois, mais para a frente, a partir da página 30, provavelmente, 20 e tal, é um conjunto de histórias que me foram contadas pelos meus próprios leitores. Por isso é que eu estou aqui na 110 e falo dessa forma, não é? Sim. Logo, se me foram contadas pelos meus leitores, à partida, é uma coisa mais abrangente. Lá está, é um casaco que serve a mais pessoas, não é? Mais pessoas. Depois há o pormenor da saudade. Este livro vem no seguimento do livro da saudade. O livro da saudade lá está, são pequenas histórias, contos poéticos, gosto de lhe chamar assim, sobre saudade. E alguns deles não passam de definições de saudade e de como se lida com a saudade. Eu apresentei esse livro durante cerca de 2 anos em várias bibliotecas. E nas apresentações as pessoas foram tendo comigo dizendo que o livro de alguma forma lhes fez bem. E ao dizerem-me que o livro lhes fez bem, eles foram justificando. Porquê é que lhes fez bem? E então essa justificação dá origem a um novo livro. Então as pessoas foram-me dizendo porque já perdeu um pai ou uma mãe há não sei quantos anos e lembra-se dele ou dela todos os dias, porque perderam um filho, porque há alguém que andam desesperadamente a tentar encontrar e não conseguem, e tudo isso fez com que eu fosse guardando algumas coisas no meu pensamento e outras de imediato por escrito, ou numa nota do telemóvel, ou num papel, seja onde for, e depois essas histórias foram crescendo dentro de mim, até que cheguei a um ponto em que eu resolvi desenvolvê-las.
tentei não tirar nenhuma verdade a nenhuma delas. Tentei que elas fossem o mais fidedignas possível. Mas fui, até para salvaguardar a liberdade de cada pessoa que me inspirou a fazer cada história, eu fui modificando. A cada revisão, a cada reescrita de cada texto, eu ia modificando de forma a tentar distanciar-me um bocadinho da vida da pessoa, para não estar a fazer biografia dos meus leitores, porque não é essa a minha pretensão, nem tenho esse direito. E se assim fosse, até teria que pedir autorização à pessoa. Não é? Claro. Aqui eu não identifico ninguém. Em algumas das histórias eu até acredito que algumas pessoas se consigam identificar, não? Umas que se vão conseguir identificar, outras que se calhar não. Ou seja, vão se identificar no sentimento que a história contém, mas não na história propriamente dita, porque eu, por exemplo, posso incluir um personagem ou outro que não está na história verdadeira, posso pegar num ponto de partida que nada tem a ver com aquela pessoa, ou fazer um desfecho normalmente mais feliz do que aquele que foi. É trabalhado, não é? É trabalhado. Sim, um desfecho mais triste do que aquele que realmente foi, eu não costumo fazer. Gosto de dar um lado positivo. Um lado mais positivo. Aquelas histórias que são um bocadinho menos felizes, que têm alguma tristeza, podem logo concluir, e é mesmo isso, foi ainda mais triste do que aquilo que está ali. Sim. Porque às vezes a realidade é mais triste do que a ficção. E ainda bem que coloca ali um bocadinho de ânimo, que as pessoas também precisam de ler e levantar o seu astral. Podemos dizer que o Sérgio é um contador de histórias. Tento ser. Eu ia desafiar a ler algo, um pouquinho de uma história do Livro da Saudade, que no fundo é o que dá origem a este livro. No fundo, o Regresso a Mim Todos os Dias é este regresso que vem também do outro Livro da Saudade. Podemos ouvir um excerto? Sim, não tenho uma história. Quando há bocado falámos sobre os textos que poderíamos ler aqui hoje, curiosamente, e estávamos a falar de não dar um final muito triste às histórias, eu tinha selecionado aqui um poema que tem 2 partes, que se chama Felicidade. Então vamos ouvir Felicidade. Foi coincidência. Felicidade. Se a saudade de alguém é triste, imaginem a tristeza que seria alguém não deixar saudade e não poder continuar a viver na memória esse lugar onde não se morre. Imaginem a infelicidade que seria não serem lembrados. Morrendo de saudade, nós vamos vivendo dela. Saudade não é doença, é cura para a solidão. Solidão é vazio maior que o sentimento de perda. É preferível ter conhecido a ter desconhecido essa coisa de encher a alma. Morrendo de felicidade perdida, nós vamos vivendo do que ficou dela. Ou seja, fala da infelicidade, mas também fala de como é que nós vamos vivendo dela, porque todas as infelicidades têm alguma felicidade. E depois há aí um outro poema que no fundo vai contradizer isso. Estas são 2 partes. De certa forma, a primeira põe em causa, a segunda põe em causa a primeira. Lá está, porque nós não podemos dar nada como certo, não é? Certo, correto. Quando saiu esse livro, por exemplo, com esse tema Felicidade, com esse poema, houve aí um feedback que depois ficou para escrever algo também sobre felicidade neste livro. Sim. Aqui sempre, nós podemos quase pegar num livro e no outro, temos aqui temáticas exploradas da poesia para a prosa. Em cada um dos meus livros há uma espécie de semente de outros livros. De outros livros. Há assim uma sequência muito bonita. Sim. A ver há aqui muito feedback, eu já percebi, porque senão não existiam aqui 15 livros. Há mesmo muito feedback dos leitores. Felizmente. Como é que isso acontece? Através das redes sociais, há um contacto permanente com o autor? Como é que é esse trabalho feito? Porque eu acho que é muito bonito, e até para os outros escritores que nos ouvem, é muito importante o contacto com quem nos lê. Eu não sei explicar porquê. Se me pedirem uma fórmula, eu não a tenho. Não sei. Mas eu o que tento fazer com as pessoas é dar-lhes alguma atenção possível. Claro que eu não dou sempre. Às vezes dou por mim a concluir uma conversa, não de forma abrupta, mas
dando a entender, pronto, já chega. Mas tento responder a toda a gente. Não respondo de imediato, mas posso demorar umas horas, uns dias, às vezes uma semana, mas respondo. E o facto de responder faz com que as pessoas tenham alguma proximidade maior. E depois há coisas do género eu gostar de fazer uma dedicatória personalizada nos livros para as pessoas, de as fazer sentir incluídas nos livros, nas apresentações, pronto, oferecer-lhes tempo. Que é isso que eu quero. Além de palavras, ofereço-lhes tempo. E é o que muita gente necessita, de facto, é de uma palavra. Sim. O livro da saudade ainda existe. Se as pessoas quiserem comprar esse livro, como é que o podem fazer? O livro da saudade só através da página do Facebook, ou do Instagram e nas apresentações Sérgio Lizardo, sim, falar diretamente com o autor, sim. E poderá ter. Até porque já não há muitos exemplares do livro e... Por isso, quem quiser o livro tem mesmo que... não sei se vou ter mais ou não, mas é uma coisa que tenho que pensar. Este Regressas a Mim Todos os Dias vai ter uma apresentação agora brevemente, 1 ou 2, não é? Vai ter na próxima sexta-feira em Penafiel, às 21 horas, na Biblioteca Dizer Municipal. onde, que é para registarem lá em casa? Sim, na Biblioteca Municipal de Penafiel, na próxima sexta-feira, às 21 horas. E depois, mais a sul, em Sintra, dia 8 de novembro, às 16. Então, quem quiser e quem estiver lá pelo sul também pode aparecer. Sim. E conhecer. Tem-me perguntado se eu vou fazer mais apresentações. Uma coisa é certa, este ano não. Depois, não sei se vou continuar, porque já estou a pensar no próximo. Já existe outro livro. Este livro diz aqui algo muito interessante na sinopse. Eu ia pedir que o Sérgio lesse, até porque está aí com os óculos e tudo à mão de semear, e isto está tão pequenino que eu até agradeço que seja o Sérgio a ler, porque está muito interessante. Aqui temos um pequeno resumo daquilo que realmente este livro envia para o leitor. Sim. Pronto, é natural que aqui tenha alguma coisa na terceira pessoa. Se eu ler depois na terceira pessoa, peço desculpa, não quero ter linguagem de jogador de futebol. Então diz: em Regressas a Mim todos os dias são feitos de ausentes que regressam. As histórias reunidas neste livro são as de quem vê alguém regressar em tudo, no passado cheio, no vazio de meia cama, na resposta que seria certa para uma pergunta, na insónia, no sonho, na conversa de café ou ao jantar com gente subtraída, numa peça de roupa, num prato, numa flor, numa dança de árvores ao ritmo do vento ou numa daquelas coisas que já só existem como coisas de outro tempo. Os regressos e os regressados deste livro são os do autor e também os dos leitores. Ao longo de 2 anos de apresentações de O Livro da Saudade, foram muitas as histórias que os leitores contaram ao autor, como quem partilha sentimento com um amigo. Histórias suas, cheias de regressos diários, a si, a todo o tempo. Muitas dessas histórias reais serviram de inspiração para a escrita da maior parte das histórias que este livro reúne, escritas de forma ficcionada, mas com sentimentos intocados, para nelas se rever quem tiver de se rever e para com elas se identificar quem não está mesmo sozinho, quando a memória traz companhia que não falta nunca. Este é um livro de saudade coletiva, é o livro da nossa saudade. Aqui está. Lá está, em relação ao outro livro. É o regresso, que tipo de regressos é que são estes que o Sérgio vê em tudo? Eu quase que diria, fazia aqui uma comparação com o girassol, não é? Que anda sempre à procura do sol, não é? Sim, o Sérgio anda o girassol sempre que está aqui, na capa. Pronto, não é? Nem de propósito. Aqui é um girassol sempre à procura de algo que regressos são estes tão necessários e porquê deste título, Regressos? Esta escolha. O leitor pega neste livro, Regressa a Mim Todos os Dias, o que é que ele consegue encontrar? Que regresso é este? Claramente são os regressos das pessoas à memória, às nossas memórias. Nós vivemos de tal forma intensamente algumas memórias que parece que as pessoas que nós estamos a recordar regressam mesmo. É como se abrissem uma porta e viessem para a casa que nós somos. Esse título vem daí. A escolha do girassol tem aqui alguma mensagem especial? A escolha do girassol não é minha.
Eu gostava muito de dizer... Mas ela ficou aqui muito bem, Sim. porque lá está, o girassol anda aqui sempre à procura do sol, tal e qual como o autor também anda à procura das histórias Sim. da vida real, para depois escrever ficcionadas e trabalhadas, como também o faz. Sim. A ideia do girassol é precisamente por causa desse movimento de procura, de ida em direção ao sol, sempre à à luz. procura. Isto é também o que há aqui muito, aliás, a palavra luz é muitas vezes mencionada neste livro. O verbo iluminar também existe algumas vezes aqui. E o girassol veio a calhar. E as pessoas que se lembraram disso, que são duas, tiveram uma ideia quase em simultâneo, sem contactarem uma com a outra, por isso eu parti do princípio que estavam certas e aceitei. E está, de facto, o amarelo, o sol, o girassol. Sim. E toda a comunidade que está sempre à volta do autor e que no fundo lhe transmite aquilo que ele precisa de escrever. Podemos ouvir um excerto. Eu sei que há aí umas escolhas. Neste livro nós temos mais prosa do que poesia, temos aqui contos. Mas como eu gosto de ser do contra, este é um livro, já o leu, já o tenho há algum tempo, eu diria que, não estou enganado se disser que 90% deste livro é prosa. 90 ou mais. Provavelmente 90%, sim. Mas eu só para contrariar... Só tenho um bocadinho de poesia. Mas eu só para contrariar, então vou ler um texto que se chama Poesia. Vamos a isso. Tenho saudades de coisas que só podem existir em poemas, de coisas pouco possíveis de acontecer na vida que às vezes nos dá versos bonitos, mas é muitas vezes drama, ou tragédia, ou tragicomédia. Tenho saudades de coisas que não podiam ter acontecido fora de poemas, sem poemas e sem ser a propósito de poemas. Eu sei poemas de cor. Pessoas que eu perdi tinham esse pendor para andarem no coração, na memória, na língua, a serem mais que prosa. E assim estamos com o Sérgio Lizardo, estamos a falar dos seus livros, são 15 livros, mas estamos aqui com Regressas a Mim Todos os Dias. É um livro de prosa, maioritariamente prosa, mas também tem alguma poesia. São aqueles contos, aquelas histórias que ele também sabe contar e que as vai buscar, de facto, aos seus leitores, àquelas pessoas que o envolvem e que lhe trazem a mensagem especial para depois dar este resultado que é fantástico. Se quiser estar aqui no Culturando, já sabe, é muito simples, culturando2015@gmail.com, agenda a sua entrevista e ficamos aqui a conversar. Vamos tentar saber um bocadinho mais sobre este livro e com o Sérgio, claro. Sérgio, qual é a mensagem principal que o Sérgio quer transmitir aos leitores? Há aqui uma mensagem-chave. Já ouvi falar em luz, uma parte holística, de transmitir iluminação às pessoas e muitas vezes também transmutar aqueles textos mais negativos em algo positivo. Mas qual a mensagem? A mensagem é uma coisa que as pessoas que perdem alguém há muito pouco, que perderam alguém há muito tempo, aliás, muitas vezes não querem ouvir e eu compreendo, porque também já passei por isso. É que melhores dias virão e que a saudade, que é dor, um dia se vai transformar em memória que é bonita. A ideia a mensagem principal é essa, e é que está em quase todas as histórias. São pessoas, eu não passo por cima da dor da pessoa que perdeu alguém, mas passo-a para um nível, ou um patamar secundário. Eu tento relevar mais a memória bonita que depois ou que já veio ou que um dia virá, e tento lembrar às pessoas que as coisas são mesmo assim. Não há mais nada a fazer. E não há mais nada a fazer. Claro. Nós temos aqui muitos títulos, alguns que são fáceis de nós percebermos o porquê deles existirem, mas outros que não. Algum propósito nos títulos, até porque alguns títulos são muito curtos, mas outros não. Eu dou aqui um exemplo, por exemplo, quando temos um título como A Saudade Começa Antes dela mesmo, e é um texto que fala novamente de saudade, que certamente vem do livro anterior, mas depois há outros títulos muito, muito curtos, como Luz, como Pai, como
deixa eu ver se eu vejo aqui outro agora que não me estou assim a recordar de rápido, mas propósito, exiguidade, resultado, poesia, como há um bocadinho a felicidade. Mas quando existem estes títulos maiores, eu dei aqui um exemplo, mas tenho aqui outro atrás que também achei, se eu conseguir lá chegar novamente, há algum propósito para escrever um título tão grande? Eu sempre gostei de títulos muito grandes. Algum sobre a vida, que também me chamou a atenção, vida, a vida a ser como foi, qualquer coisa do género, mas já não chego lá outra vez. Eu colocaria ali só vida, pronto, não é? Porquê de estender os títulos? Porque nem tudo acontece. E no livro anterior, e mesmo naquele também de veludo, eu reparei que alguns títulos tinham essa característica. Sim. Há um porquê disso? Toda a gente quer um título curto. Não sei se tenho essa ideia de que toda a gente quer um título curto. Mas eu à partida, quando escrevo um texto, ou quando estou a escrever, muitas vezes não tenho título. A maior parte das vezes não tenho. O título chega no fim. Mas a vida a ser como foi. Sim, mas eu não estou a pensar que vai ser que estou a escrever para um título curto ou longo. Não penso nisso. Depois, no fim, tento que a coisa seja coerente. Quando eu trato de escrever sobre uma pessoa, um personagem, pode ser fictício ou não, que é, por exemplo, o pai, como mencionou, e quando a minha intenção é destacar aquele pai por algum motivo, acho que não é nada mais justo do que dar como título ao texto apenas pai, porque aí estou-lhe a fazer justiça, estou-lhe a dar uma homenagem. Quando a intenção não é a homenagem, estritamente a homenagem, eu tento ir buscar qualquer coisa ao que está na história, ou então uma frase que se possa relacionar com a história, mas que ao mesmo tempo possa colocar um bocadinho as pessoas a pensar. Porque eu acho que... Pronto, agora já estou eu a poetar ou a poetizar. Eu acho que um título pode ser um poema. Porque um poema é aquele texto, ou neste caso, uma frase ou uma palavra, que faz com que nós tenhamos que interpretar e colocar qualquer coisa de nosso. E eu acho que, em algumas frases, o leitor pode colocar algo de seu. E há aqui, de facto, muitos temas diferentes. Sim. Através dos títulos nós percebemos que existem aqui muitos temas diferentes, incluindo doenças, Alzheimer, por exemplo, sem ir ao fundo da questão descrição. Sim. A família, o pai, a mãe. Existem aqui temáticas que são cuidadosamente trabalhadas pelo autor para levar uma mensagem positiva. Sim. Daí, eu penso que mencionei há bocadinho que fui lendo, reescrevendo algumas histórias. Algumas histórias têm várias... as histórias que estão aqui, sem exagero, algumas tiveram 4 ou 5 versões. As versões consistiram em quê? Em ir aligeirando algumas coisas. Porque quando falou na doença, e nunca em momento algum eu falo pormenorizadamente de como as pessoas enfrentam a doença, de sintomas muito menos, porque quero preservar um bocadinho as pessoas, os leitores, dessa crueldade. E há aqui também eu não sei se há ou não, mas aquela faceta de tentar colocar o lado positivo. Sim. Até mesmo na doença. Sim. Há sempre alguma coisa positiva que nós conseguimos retirar dali e daquela pessoa e daquilo que ela faz ou transmite ao outro, independentemente da sua condição. Sim. Quem nos ouve deve achar, o Sérgio deve ser uma pessoa mesmo muito positiva, deve ser uma pessoa com muito para cima. Não sou sempre. Não, eu acho que ninguém exatamente, há sempre um lado, um dia ou outro que nos está sempre lá em cima. Eu acho que quem é sempre positivo, acho que há qualquer coisa que não funciona muito bem. Ou é uma pessoa que está desatenta, ou que não dá importância às coisas, ou então é... Todos nós temos sempre os altos e baixos. Bocadinho, vamos chamar pateta. Porque faz parte.
Agora, porque é que eu escrevo assim, apesar de eu nem sempre ser positivo? Porque muitas das coisas que estão aqui, eu mesmo já as vivi, ou assisti. E sei que foi preciso tempo. Foi preciso o meu tempo, foi preciso o tempo das pessoas com quem eu convivem comigo. E é uma forma de eu passar a mensagem a essas pessoas. Porque, de outra forma, mesmo não sendo escrita, outras pessoas também me passam esta mensagem a mim. Quanto mais não seja, através de uma palavra de amigo, tal como já me aconteceu, um amigo sentir que eu estava em baixo e convidar-me para um café, ou arranjar uma desculpa qualquer dizendo que precisava de mim para uma coisa qualquer e não precisava nada, vai dar ao mesmo. É interessante, é a forma como nós realmente estamos na vida e ao mesmo tempo estamos na sociedade. Nós somos um todo e às vezes individualizamos e isso não pode acontecer. Sim. Vamos ouvir-te a leitura? Estivemos em poesia. Será que agora vamos ter um excerto de prosa? Porque maioritariamente é Sim. prosa este livro. É difícil escolher. Porquê? Porque alguns textos estão encadeados uns com os outros e não fazem sentido se forem lidos separadamente. E depois há histórias que são aqui um bocadinho longas para lermos aqui. Então o que eu escolho aqui são pequenos textos que são uma espécie de cola entre as histórias. Certo. E eu então escolhi um que se chama Inventos. Muitas vezes vem, sem muita demora, a certeza de que o momento não se irá repetir. Há coisa pior. Poderá um dia vir, muito tarde, a certeza de que o momento devia ter sido vivido. Pode-se inventar uma forma de não adiar momentos. Pegamos numa saudade boa e numa saudade de dor e fazemos questão de dizer a nós mesmos que preferimos a primeira. Pode parecer simples porque o é. Nunca é tarde enquanto é tempo para fazermos coisas de que um dia permitam que transportemos as pessoas que ainda temos aqui, entre coração e memória, de um lado para o outro o tempo todo. E falando de invenções, nada melhor que a saudade que é feita de memórias felizes para inventarmos pessoas eternas. Isto é um bocadinho a ideia que... E quem são as pessoas eternas? As pessoas eternas são as pessoas que depois se transformam em pessoas de quem temos saudades. Essas é que são as pessoas eternas. As pessoas que nós esquecemos não são eternas. Eternidade terrena. É. A eternidade terrena. Aqui o que isto quer dizer é que nós só construímos essa eternidade fazendo com que tendo feito com que o passado tivesse valido a pena e fazendo com que o passado e com que o presente que estamos a viver também venha a valer a pena. Porque é isso a eternidade futura. Vou fazer aqui não há outra forma de eternidade, até para o contrário, não é? Sim. Vamos fazer aqui assim um saltinho para um outro assunto que também está ligado com os livros, mas não diretamente com os regressas a mim. O facto de o Sérgio colaborar com a Universidade Sénior em Marcanaveses e aqui sempre relacionado com a escrita, como é que é trabalhar numa Universidade Sénior e estar com pessoas que se calhar nunca pensaram escrever nada, não sei qual é o contexto, mas de certeza que nos vai contar tudo. Em relação à Universidade Sénior... Porque é interessante, porque há tantas pessoas séniores que... Vidas pessoais, agendas, tem estado um bocadinho parado, mas não nos desligamos, continuamos a falar muitas vezes e temos projetos para o futuro. Vamos inclusivamente fazer um evento coletivo em janeiro, já estamos a tratar disso. Vamos fazer uma publicação, não é uma coletânea, é uma publicação coletiva que serve apenas para consumo interno e para os amigos, nada mais que isso. Mas é uma experiência que me enriqueceu muito nos últimos anos. As pessoas com as quais eu lido, agora eu disse com esta hesitação porque eles chamam-me professor, coisa que eu não sou, e se eu for professor eles são meus alunos e eles não são meus alunos, então a hesitação é por aí. Há de tudo naquele maravilhoso grupo. Há desde pessoas que escrevem com alguma regularidade, incluindo algumas que até já editaram livros, até pessoas que dizem que não sabem escrever uma história, mas eu de vez em quando, e nós em grupo pegamos-lhes uma partida e fazemos com que eles percebam que afinal têm coisas para contar.
se nós pegarmos em assuntos que lhes tocam, eles têm sempre alguma coisa que dizer. E é muito engraçado, porque eu tenho aprendido mais do que tenho ensinado. Eles são inspiradores. São. Já inspiraram o Sérgio para algo que já escreveu? Já, acho que até aconteceu uma vez alguém ter dito qualquer coisa que fez com que crescesse alguma coisa em mim e para escrever qualquer coisa, e cheguei a pedir autorização. Olha, posso usar isso? E a pessoa ficou emocionada. Não estava à espera que a coisa funcionasse assim, mas é mesmo assim. Nós pegamos muitas vezes em coisas que os outros nos dizem. São muito inspiradores, claro que sim. Acho que inspiram mais do que eu e eles. É uma missão muito interessante poder trabalhar com pessoas de mais idade e que muitas das vezes acham que já não conseguem fazer nada, que já estão na reforma e já não fazem mais nada. Mas não é o caso. Mas não é o caso que eles fazem tudo. muito, não é? Eles dão-nos uma lição a nós. Sim. Eles juntam-se para viajar, têm aulas e trabalhos de escrita, dança, teatro, pintura, artes manuais. É fantástico. É fantástico. Pode ser que um dia eu seja assim. Pronto, sim, de preferência, não é? Que seja uma reforma ativa. Qual foi o livro mais marcante até o momento? O livro mais marcante até o Já momento. sei que não foi o primeiro, não foi o segundo. Mas qual foi o que marcou mais? É assim, se pensarmos como o livro mais marcante, aquele que chegou a mais pessoas, o primeiro foi o livro As Mães São de Veludo, porque foi o primeiro a ter realmente algum impacto. Depois, o que eu gostei mais de escrever a seguir a esse foi A Biografia Possível, mas foi um livro que não foi tão entendível para as pessoas. Falha minha, na escolha da capa, do próprio título, não tem muito nada a ver com o livro. Só que agora eu estou indeciso entre o Livro da Saudade ou este, Regressas a Mim Todos os Dias. O Livro da Saudade porque foi realmente aquilo que fez com que algumas dessas pessoas se aproximassem mais de mim de uma forma que eu nunca esperei. Porque eu acho que um autor nunca está à espera que, por causa de um livro seu, alguém se aproxime para lhe contar a sua história e para dizer o que é que tem em comum com o meu livro. E isso é uma coisa que tem mesmo que marcar, não é? Mesmo que o livro comercialmente fosse um flop, como agora se diz, só por aí já tinha que ter algum valor para o seu autor. E nesse aspecto tem muito. Só que o Regressas a Mim Todos os Dias, também porque eu tenho em conta esse facto, das pessoas se terem aproximado de mim, foi o livro que me deu mais trabalho. Foi o livro que eu demorei mais tempo a escrever. Primeiro porque eu ia escrevendo coisinhas, ideias, apenas algumas passagens, uma frase que eu sabia que depois ia usar ao longo de 2 anos. E depois porque foi a primeira vez que eu realmente me fechei e fechei-me a tudo para escrever o livro, para o terminar. Deu trabalho e aí ficou mais interiorizado. E depois é o meu livro que eu li mais vezes. E algumas histórias até a mim me tocam. Mas tocam-me não só pelo resultado, pelo que está aqui, mas pela semente que eu sei que existe deste livro, de cada história. Como é que as pessoas podem ter este livro? Agora nas próximas apresentações, relembrar novamente? Sim, para já é nas apresentações e através das redes sociais. Depois eu vou dando conhecimento através das mesmas... Então, quando é que vão ser as apresentações? Relembrar novamente? Na próxima sexta, às 20... é dia... 17.
às 21 horas na Biblioteca Municipal de Penafiel, onde eu acho que vão estar alguns dos meus amigos da Universidade Sénior. Desta vez não chamei alunos. Digo isto porque eles me disseram que lá vão estar e eu fiquei feliz com isso. E depois será em novembro, dia 8 de novembro, na Biblioteca Municipal de Sintra, às 16 horas. Isto porque eu venho sentindo que tenho que levar um bocadinho para outros locais as apresentações dos livros. O Livro da Saudade teve mais de uma dezena de apresentações espalhadas um pouco pelo território. Só não foi muito lá para o sul. Acho que para baixo de Évora não passei, mas desde o Alto Minho até Évora fui, incluindo à Madeira. Foram bastantes apresentações. Este livro, já, como eu disse há pouco, só vai ter estas duas e talvez só venha a ter mesmo estas duas. É uma coisa para pensar e isso refletir. Porque existem projetos futuros, não é? O que é que o Sérgio está a fazer? O que é que eu estou Podemos saber alguma coisinha? O que é que eu estou a fazer relativamente à escrita? Claro. Será que nos pode levantar o véu? Que livro é? Sim. Eu já disse, penso que já da outra vez que aqui estive, disse que não estava a escrever um livro, mas sim dois. E o que acontece é mesmo isso, é que eu estou sempre a escrever 2 ou 3 ao mesmo tempo. Depende do livro que me for conquistando mais. Por isso eu não sei dizer qual é o livro que sairá a seguir. Mas provavelmente já é agora no próximo ano. Sim, tem de ser. Tem de ser. Está-se a trabalhar arduamente para que no próximo ano já se consiga. Daí eu dizer que provavelmente, se tiver mais apresentações que estas duas, não serão muitas mais, porque eu sinto que tenho que partir para outro. Porque este é um livro sobre as coisas que passaram, não é? Foi uma coisa que eu quis assinalar. Este livro está aqui, vai agora estar na apresentação. Vai estar aqui no norte, vai estar mais para o sul. Qual seria o sítio onde o Sérgio, como escritor, gostaria de pisar ao apresentar um livro? Por todas as razões e mais algumas, e principalmente porque eu nunca fui lá, nos Açores. Açores. Então os Açores que se preparem, não é? Porque está na hora de receber... Só me falta, acho que as duas únicas regiões que me faltam para apresentar livros são mesmo o Algarve e os Açores. Acho que o resto... Tem que ir até às ilhas, não é? Sim, fui ao Funchal. Ótimo. Que correu muitíssimo bem. Aliás, há uma história aqui que tem a ver com a apresentação no Funchal. Aliás, não é uma história, não é bem uma história, é uma espécie de crónica, é uma narrativa, é uma coisa que aconteceu mesmo na apresentação do Livro da Saudade. Eu acho que um dia destes vamos ter aí um romance. Sim. Escrever vai ser um romance. Sim. Isto é um trabalho que está a ser feito para chegar até ao romance. Sim, mas eu nunca escondi isso. Eu nunca escondi... Porque por exemplo, quem lê... a forma como as pessoas me abordam, especialmente nas redes sociais, e mesmo pessoalmente quando vou às minhas apresentações, muitas tratam por Sérgio, outras por Lizardo, outras simplesmente por poeta. As pessoas continuam a dizer poeta, é assim que se referem a mim. Só que eu nunca me considerei realmente um poeta. Eu acho que um poeta vai-se fazendo. E eu acho que ainda não cheguei a esse ponto de merecer ser considerado um poeta. E também nunca escondi que o que eu quero mesmo é contar histórias. Sejam pequenas histórias, como as deste livro e de outros que editei até agora, seja apenas uma história mais densa, num romance. E tenho trabalhado no fundo nisso o livro já anda por aí, os livros Sim. andam por aí, pelo país todo, também lá fora? Não. Ainda não foram até o Brasil? Só para o Brasil vão porquê? Porque nós temos uma comunidade brasileira muito grande. Português. Sim, temos uma comunidade brasileira muito grande em Portugal e não é nada raro alguém dizer eu sou brasileiro ou sou brasileira, quero o livro para enviar para tal pessoa no Brasil que quer muito e não consegue encontrar. Inclusivamente, em apresentações já tem acontecido brasileiros irem ter comigo
para comprar o livro para enviar. Aconteceu, por exemplo, quando eu celebrei, acho que foi 10 anos, penso que lá esteve. Estive nos 10 anos. Quando sim. foi o livro As Mais Celulosas Gostam de Seda, Sim. aconteceu, por exemplo, um rapaz dizer, aparecer no início, estávamos mesmo prestes a começar, e ele interromper, pedindo-me desculpa, dizendo que estudava no Porto, era um sábado à tarde, tinha aulas, e pediu-me imensa desculpa por estar a interromper, mas precisava mesmo do livro para enviar para a mãe no Brasil. Acontecem histórias do género. Aconteceu algo parecido também em Braga, por exemplo. Isso acontece muito. Por isso, para o Brasil vão de certeza. E é isto que faz também com que o autor tenha vontade de escrever ainda mais, porque são estes incentivos do público leitor que faz o escritor continuar, não é verdade? Sim. O que é que lhe apraz dizer que ainda não foi dito e que é importante ficar aqui registado sobre este livro? Sobre este livro, não sei muito o que é que eu posso dizer sem ser perguntado. Não se pode desvendar, não é? Porque as pessoas têm que o comprar, têm que o ler. Não, desvendar, eu desvendo sempre qualquer coisa. Não tenho... Obviamente, por exemplo, eu deve-se ter apercebido, de vez em quando partilho excertos dos meus livros. Sim. A maior parte das vezes são apenas frases isoladas. Algumas até descontextualizadas. Outras vezes eu partilho uma história inteira. Por acaso há algum tempo que não o faço, mas é muito provável que o venha a fazer. Por isso eu não tenho qualquer problema em dizer isso. E eu acho que já disse muito sobre este livro, dizendo que isto é um conjunto de histórias que me foram contadas pelos meus leitores e que se cruzam com as minhas próprias histórias. Pois eu, para justificar algumas coisas que depois vão sendo faladas, obviamente eu começo por dizer algumas coisas sobre mim e sobre como é que começou a escrita, por aí. Estamos na reta final, já temos pouquinho tempo, eu ainda vou querer terminar este programa com uma leitura, mas lá para casa aquela câmara é a do Sérgio. Agradecimentos que queira fazer aos leitores, aos amigos, a quem quiser, algo que queira dizer também para que as pessoas apareçam na próxima apresentação, quer aqui no Norte, quer mais no Sul. A antena é sua. Por acaso estou a precisar de uma antena que a de casa parece que vai funcionar muito mal. O que é que eu posso dizer? Eu, antes de mais, tenho sempre que agradecer. Eu agradeço às pessoas porque eu acho que é um ato de generosidade alguém tirar um pouco do seu tempo para ler alguma coisa que alguém escreveu ou que alguém tem para contar. E não é um exagero, porque é generosidade porquê? Porque o tempo é caro. O tempo é necessário para muita coisa. Aconselho a ler sobre o tempo, Sim. É muito interessante. Sim, também falo sobre o tempo, sim. Já não me lembrava. E se me oferecem esse tempo, eu tenho sempre que agradecer, sempre. E agradeço sempre também às pessoas que ao longo deste tempo têm aparecido nas apresentações. Umas com mais gente, outras com menos gente, mas acontecem sempre coisas muito, muito bonitas e eu gosto de conhecer as pessoas pessoalmente para lhes agradecer. Porque agradecer atrás de um ecrã é muito fácil. Tal como é muito fácil, por exemplo, às vezes ofender. Isso já é outra coisa. Mas também existe. Sim, mas cara a cara é diferente, tem outro valor. E eu gosto disso. Nunca fui uma pessoa muito dada a expor-me publicamente. Nunca fui grande falador, mas nas apresentações eu gosto de fazer isso, nem que seja apenas uns segundos com cada pessoa. E se alguma pessoa achar que está a ser injustiçada por mim, pelo facto de nunca lhe ter agradecido, tenho agora a oportunidade. Se for a norte, em Penafiel, sexta-feira. Se for mais a sul, em Sintra, dia 8 de novembro. Porque as apresentações que eu faço não são umas apresentações exclusivamente para apresentar o livro e para o vender. Há pessoas que me perguntam, eu gostava muito de ir à sua apresentação, mas já tenho o livro, não vou comprar outro. Outras que dizem, eu gosto muito do que escrevo, mas já não posso comprar outro livro, não tenho essa possibilidade. Sempre que eu faço uma apresentação, há sempre alguém que me diz isso. Eu digo sempre às pessoas, vão, porque o objetivo não é esse. O objetivo é ouvirem-me um bocadinho e ficarem um bocadinho desiludidas comigo se eu merecer
ou simplesmente para nos rirmos uns com os outros. Porque eu, apesar de alguma timidez que tenho, com alguma estou a ser um bocadinho generoso, eu tento ser também um bocadinho brincalhão com as pessoas, tento que os eventos sejam o mais ligeiro possível. E é isso, apareçam, nem que seja para conhecer o autor, porque eu acho que também é importante este contacto. E se não for para conhecer a mim, eu tenho convidados, eles são pessoas muito interessantes, muito mais do que eu. Por isso. E o convívio, conhecer outras pessoas, eu digo sempre que uma apresentação de um livro não é só para ir buscar o livro, é para conhecer outras pessoas, conversar, conhecer o autor, ouvir algo diferente daquilo que nós não estamos habituados a ouvir apenas só a ler o livro. E é importante dizer, não tenham problema em participar. Sim, também. Porque, como sabe, até à primeira questão são longos minutos de espera. E depois, a partir do momento em que há a primeira questão, já há outras pessoas que querem. Por isso, não tenham problema em ser os primeiros. Exatamente. Olha, obrigada, Sérgio, muito sucesso para este livro também. Regressas a mim todos os dias e também o livro da saudade e todos os outros. Tem sido sempre um privilégio poder divulgar. Peço-te que escolhas um excerto ou um poema para fechar este programa e eu aproveito lá para casa também para me despedir de todos vocês. Estivemos aqui com Sérgio Lizardo, Regressas a mim todos os dias. É o último livro. Procurem nas redes sociais Sérgio Lizardo. Apareçam nas apresentações, comprem o livro, leiam, ofereçam, estamos próximo do Natal. Nada melhor que oferecer livros como presente, são sempre uma mais-valia para a descoberta também de nós mesmos, até porque essas histórias são histórias da vida real e muito bem ficcionadas aqui pelo Sérgio, não se esqueça. Se quiser estar aqui comigo, já sabe, culturando2015@gmail.com. Fique bem, nós voltamos na próxima semana e agora fique com Sérgio Lizardo. Pode ser a saudade começa antes dela mesma? Vou-me torturar aqui um bocadinho a mim mesmo, lendo um texto um bocadinho maior. A saudade começa antes dela mesma. Disse o que há muito tempo é dito e que, creio eu, continuará a ser dito até que uma improvável prova do contrário venha a ser descoberta e revelada. Disse, deixaremos tudo o que temos aqui neste mundo. O modo de dizer que as posses e outros direitos que detemos sobre as coisas têm o mesmo prazo de validade que nós próprios temos, e que nenhuma dessas coisas, em princípio, se desmaterializa, nem tem coisa semelhante a uma alma que possa ir de viagem carregada pelas nossas almas. Uma verdade, mas uma verdade que peca muito por imprecisão. Quando partirmos, nas coisas que então deixarmos, ficaremos um pouco. Quando partirmos, nas coisas que então deixarmos, viveremos um pouco. Claro, convenhamos, que tal só é assim quando não só deixamos coisas, como deixamos pessoas também, porque são elas que nos verão nas coisas, como nossos regressos possíveis. Penso que talvez seja por isso que as coisas não podem ser levadas na nossa viagem, para serem vistas depois da partida e assim sermos vistos também. Ainda assim, a importância disso é um pouco pequena. Só nos verá nas coisas que um dia deixaremos aqui neste mundo quem nos amar, quem gostar de nós, quem nos quiser bem agora. Obrigada, Sérgio. Obrigado.